hoje nós vamos compartilhar sobre um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, texto conhecido, a tentação de Jesus. E o tema da nossa pregação de hoje é tentação. E antes de nós lermos o texto, eu quero compartilhar para os irmãos um conto, uma história que foi feita lá no ano de 1100, mais ou menos. Na história da igreja, nós tivemos um personagem de nome bastante curioso. Não é um nome para você colocar no seu filho, o nome dele é Antão. Olha que nome feio, irmão. Mas agora no stop você tem uma outra opção de nome com a letra A. Antão é um monge lá do 2º século, ele é muito antigo. E há uma história, existem várias lendas sobre a pessoa de Antão. Ele teria ido para o deserto, fugiu para o deserto, para se livrar das tentações do mundo, e no deserto viveu até os 105 anos. Olha só, longevo. E diz que Antão tinha grandes lutas contra o diabo. O diabo aparecia para ele como tentador, brigando com ele, e tentava de todas as formas possíveis. Mas foi escrita uma história sobre este Antão, que eu gostaria de compartilhar antes da gente ler um texto. Diz a lenda que, aos 105 anos, depois de muita luta, Antão já tinha sido tentado na área da sexualidade, na área da fofoca, na área da lascívia, na área do dinheiro, na área ali dos relacionamentos. Antão foi tentado na fome, na sede, no jejum e nunca caiu. Olha só, ele está bem melhor que a gente. Mas aos 105 anos o diabo apareceu em pessoa para Antão. Ele estava na caverna. E o diabo falou: Antão, pela primeira vez na história, um homem me venceu. Eu estou tentando derrotar você há 105 anos e eu não consegui. Eu me rendo e estou indo embora. E o diabo sai da caverna e Antão levanta os braços e diz: eu consegui, eu venci, finalmente eu derrotei o diabo. E aí o diabo volta sorrindo e fala: Antão, Antão, teu orgulho foi a tua tentação, finalmente. Irmãos, depois, imagina, é um conto, é uma história, mas por que eu contei isso para você? Não é para você sair daqui e fazer uma postagem sobre o Antão, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é para a gente entender que tentação é um tema que faz parte da nossa peregrinação. Enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, não importa se você tem 10 anos, 15 anos ou 105 anos, você será tentado. Isso é uma coisa comum da experiência cristã, de peregrinação até a Nova Jerusalém. E não importa se você estiver na cidade ou numa caverna como Antão, o diabo vai tentar você. Você sabe disso, nós sabemos disso. A gente sabe que tem momentos da nossa vida que você quase sente, assim de forma palpável, o diabo tocando você para te levar para algum lugar. E ele nos testa conforme a cobiça do nosso coração. Nós somos tentados, irmãos, em diversas áreas. Diversas áreas. Até nas áreas onde nós achamos que somos puros. Tem irmão que é tentado com relação a expor a sua vida de oração perfeita. E colocar na rede social: mais uma vez cumpri a minha meta e orei por 2 horas. E tem uma dose de orgulho por trás. Tem irmão que é tentado na área da sexualidade. Tem irmão que é tentado na área da língua, com a fofoca, dissimulação. E a gente experimenta o peso dessas tentações na nossa jornada. Igual o Antão. E não importa o quanto a gente lute, em algum momento a gente age do jeito errado. Por isso que falar sobre tentação é algo que não é assim teórico. Tem a ver com teologia prática. Como vivemos a vida cristã num mundo que tanto nos testa. E aí o texto que nós vamos ler hoje, Mateus capítulo 4, ele é um locus de tentação que vale muito a pena a gente se debruçar sobre esse texto. Porque quem está no texto de Mateus capítulo 4? 2 gigantes de lados opostos. Nós leremos um texto onde nós temos Jesus, o Filho unigênito de Deus, eterno, santo, todo-poderoso, que se encarnou. Jesus estará no deserto, esfomeado, 40 dias de jejum. E Jesus vai ter um duelo com ninguém mais, ninguém menos que o próprio diabo. A gente não tem ideia da idade do diabo. A gente sabe que ele é bem mais novo que Jesus, mas a gente sabe que ele é bem mais velho que a gente. A gente sabe que o diabo colocou no bolso de Adão até qualquer cristão.
Em algum momento o diabo nos tentou, e em algum momento o diabo nos venceu. Não houve um cristão, não houve um crente na história bíblica que não apanhou das tentações de Satanás. Adão, Davi, Moisés, Jacó, qualquer um deles em algum momento tropeçou. Nós também. Então nós temos aqui no texto de Mateus 4, Jesus e o diabo num duelo de tentação. E como o texto é muito rico, irmãos, é muito rico mesmo. A gente podia ficar aqui até meio-dia, mas a gente quer almoçar e a gente quer ter o John Knox de casamento. A gente vai focar muito, irmãos, ali no versículo 8 ao 11. Mas para fazer sentido, nós faremos a leitura inteira da passagem. Diz assim o texto bíblico. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar, irmãos. Deus amado, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela história que nós acabamos de ler. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou isso registrado para nossa edificação e para que as nossas identidades em Ti fossem fortalecidas pela vitória que o Senhor teve sobre o diabo. Jesus, obrigado porque este texto vem para a nossa manhã, para acalentar o nosso coração e de alguma forma nos dar esperança contra as tentações. E nós pedimos, Senhor, nos ajuda para que isso não seja teórico. Nós não queremos sair deste culto experts em tentação. Nós queremos sair deste culto experts naquilo que o Senhor fez lá no deserto e na cruz do Calvário e que trouxe vitória sobre essas coisas que tanto nos testam, tanto nos tentam. Jesus, que a mensagem de hoje nos torne mais piedosos, não necessariamente mais inteligentes, mas que ela venha para o nosso coração se dedicar mais àquelas disciplinas espirituais que nos aproximam de Ti, Deus. E que o nosso coração, ao final deste culto, saiba lidar mesmo com as tentações, fugir do pecado e caminhar na direção da santidade. A gente ora assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus está aqui no deserto, depois de ter sido batizado por João Batista. João batiza Jesus, o Espírito desce como pomba e Deus fala que Jesus é o Filho amado em quem Ele tem prazer. E em seguida, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Aqui, a expressão tentado tem o sentido de ser testado, colocado à prova. Jesus não tinha o que eu e você temos, que é uma predisposição ao pecado. Eu e você temos no nosso coração cobiças e desejos que nos predispõem a cair em algumas áreas. Jesus não compartilha desse mal, porque Jesus, ainda que seja humano, é humano sem pecado. E Jesus vai ao deserto para passar por uma prova onde um outro ser humano tinha tropeçado e caído. Jesus, a gente vai ver isso lá em Romanos, ele é o último Adão, o segundo Adão, aquele que veio para fazer o que o primeiro Adão não conseguiu. E o primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, foi colocado à prova e não passou no teste. O primeiro Adão pegou a fruta, comeu, pecou e morreu. E agora Jesus, num lugar totalmente diferente do Éden, completamente diferente, o deserto da Judeia, Jesus vai passar pela prova onde Adão foi reprovado.
E Jesus será aprovado. Mas ele foi levado para esse deserto porque ele é o nosso representante e ele tinha que passar por essas situações. E no deserto, depois de muito jejum, um lugar onde Jesus só encontraria aves, cobras e lagartos, aparece o diabo. E a Bíblia chama o diabo de tentador. O diabo aparece para Jesus e começa com uma tentação que parece muito simples. O diabo chega em Jesus e sabe que Jesus está com fome, e ele diz: Jesus, se você é aquilo que Deus falou lá no batismo, se você é o Filho amado de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Irmãos, à primeira vista, essa tentação, ela parece muito frágil, muito fraca. A gente olha e fala, nem parece tentação atender esse pedido. Jesus transformou água em vinho. Por que não transformaria pedra em pão para comer? O erro aqui, o problema da frase do diabo, é que o diabo está orientando Jesus a fazer uma coisa que vai contra a vontade de Deus. Se Jesus transforma aquelas pedras em pães, Jesus estará dando atenção e ouvidos à voz maligna. E ele estará atendendo um pedido legítimo, comida, mas a partir de uma ordem ilegítima, o diabo. Esse é o problema dessa tentação. E Jesus tira ela de letra. Jesus ele vai dizer para o diabo que não é pão que sustenta de fato a nossa existência. O que nos sustenta de fato é a vontade de Deus. É viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Aí o diabo aumenta o nível da tentação. E leva Jesus para o templo. E lá no templo, estamos falando de uma altura, irmãos, acima de 100 metros. O diabo cita um texto bíblico para Jesus. Olha só que teólogo. O diabo pega a Bíblia, coloca a Bíblia contra Jesus e diz para Jesus: Jesus, não está escrito que os anjos iriam te ajudar caso você caia? Olha só que coisa, Jesus. Pula, os anjos vêm, todo mundo observa e com certeza vão acreditar que você é o Messias. Havia na época de Jesus uma crença inicial de que o Messias ele seria apoiado por anjos em uma queda. Isso tem uma certa base ali dentro do texto bíblico, mas era mais uma crença popular. Irmãos, Jesus ouve essa tentação e Jesus também vai desbaratar ela. Vai tirar ela de letra e vai falar para o diabo: diabo, você só leu parte da Bíblia. A Bíblia fala em outro versículo que não é para a gente colocar Deus à prova. Então isso aqui para a gente já é interessante, irmãos, porque a tentação sabe ler a Bíblia, mas não sabe ler a Bíblia inteira. E a gente sabe disso por experiência própria, porque tem vários momentos que a gente seleciona e pinça textos da palavra de Deus que são interessantes para aquilo que a gente quer fazer. A gente já passou por isso e essa é uma tentação recorrente. Usar o texto bíblico a nosso favor para que os nossos desejos sejam atendidos. Mas Jesus vence isso muito facilmente. E agora, o centro da nossa reflexão é o versículo de 8 a 11. Ali, Jesus vai ser tentado pela última vez pelo diabo, e o diabo mostrará para Jesus, no alto de um grande monte, todos os reinos do mundo. E a glória desses reinos. E aí o diabo, aqui ele não está mascarado, ele vai jogar a real. Ele vai falar para Jesus o seguinte: Jesus, está vendo tudo isso que eu estou te mostrando? Tudo isso que eu estou te mostrando é seu. E não é se você transformar a pedra em pão. É seu se você se curvar diante de mim e você me adorar. E aí Jesus é taxativo, ele nem negocia. Jesus diz: está escrito, adorarás somente ao seu Deus. Vai embora, Satanás. E o diabo vaza. Irmãos, nós temos muito material para comentar versículo por versículo. Por isso que eu foquei na última tentação, nessa mensagem. Porque na última tentação que Jesus passou no deserto, nós temos o diabo escancarando o que está por trás de cada tentação. Nessa última, a terceira tentação que é feita sobre Cristo, a gente vê o diabo sem máscara e a gente vê a tentação sem máscara. E eu quero pensar aqui 3 coisas que nós podemos perceber na tentação a partir do que o diabo fala para Jesus Cristo. O diabo diz para Jesus o seguinte:
Jesus, olhe os reinos do mundo e a glória deles. Eu te darei se você prostrado me adorar. A primeira coisa que a tentação faz, irmãos, quando ela vem no nosso ouvido, quando ela chega na gente, a tentação faz um fenômeno que é de mascarar a maldade do mundo, transformando a aparência da maldade em uma aparente glória e riqueza. A primeira coisa que a tentação faz conosco é isso. Ela pega os nossos olhos, ela direciona os nossos olhos para as coisas do mundo, mas ela vai colocar as coisas do mundo não na maldade que elas de fato têm, mas ela vai travestir a maldade do mundo como se fosse glória. Foi isso que o diabo fez aqui com Jesus Cristo. Quando o diabo mostrou os reinos do mundo, ele pintou os reinos do mundo como se fossem grandes coisas, grandes riquezas. Só que, irmãos, se nós olharmos para os reinos do mundo que o diabo pode ter mostrado para Jesus Cristo no alto daquele monte, nós não vamos chamar aqueles reinos de gloriosos. Quais reinos existiam na época de Jesus que o diabo poderia ter mostrado para Cristo? Na época de Jesus havia o Império Romano, um grande reino, extremamente poderoso, forte, dominador, cheio de riqueza. É muito fácil pintar o Império Romano como um reino de glória. Mas se a gente olhar com atenção, o Império Romano permitia que crianças fossem assassinadas pela vontade de um doido chamado Herodes. O Império Romano crucificou 6.000 escravos que fizeram uma rebelião na Via Ápia e deixou eles apodrecendo em praça pública só para intimidar os outros. O Império Romano matava mulheres grávidas. O Império Romano, com a figura do César, o imperador todo-poderoso, sequestrava outros povos para transformar em escravo. Então, se a gente olhar com muita calma o Império Romano que pode ter sido apresentado a Jesus pelo diabo, numa primeira vista a gente se fascina com a extensão, o poder, a potência de Roma. Mas se a gente olhar por baixo dos panos, por baixo da maquiagem de glória, o Império Romano é nojento e nocivo. É um império violento, escravista, cruel. Que outro reino o diabo pode ter mostrado para Jesus? Fora do Império Romano, na época de Cristo, havia um Império Hindu, lá na Índia. Muito, muito longevo. Um império antiguíssimo, de muita riqueza, ouro e prata, mas que jogava viúvas na fogueira dos seus maridos, de forma obrigatória. Olha que glória, que beleza. Que outro povo existia na época de Jesus que era um grande império? Os maias aqui da América, que faziam sacrifício de ser humano quando um eclipse acontecia, contra a vontade do sacrificado. Irmãos, o que é que o diabo fez ali naquela tentação com Jesus é o que ele faz em qualquer tentação que nós experimentamos. Num processo de tentação, quando você está às vésperas de ser tentado em uma área, o que o diabo faz conosco, com o nosso olhar? Ele vai maquiar a maldade do mundo para que a gente não perceba a crueldade que está por trás da tentação e do pecado. Ele vai maquiar para que a gente veja beleza onde existe feiura. Vamos a um exemplo. Quando um homem ou uma mulher casados são tentados ao adultério, no momento da tentação, a tentação mascara toda a dor que vem da traição, do abandono, da quebra familiar. O diabo mascara isso, a tentação tira isso da nossa vista. E o que é que a tentação apresenta? Quando um homem e uma mulher são tentados ao adultério, apresenta o prazer decorrente de uma fuga. Outro exemplo, quando nós estamos às vésperas de fazer um comentário ácido, ruim, sobre o nosso irmão, a gente não percebe o peso que aquilo vai trazer no coração dele. Isso fica mascarado. Isso fica enebulado pela alegria e pelo prazer de você parecer um pouco melhor do que o irmão que está do seu lado. O que a tentação faz conosco? A primeira coisa que a tentação faz é mascarar a maldade do mundo, transfigurando ela como se fosse glória. Mas ela não é. Tanto não é que o Senhor Jesus Cristo, quando viu o diabo apresentando a glória do mundo,
O Senhor Jesus Cristo não caiu nessa balela do diabo. O Senhor Jesus sabia que aquela glória que o mundo apresenta é muito vã e muito fútil. Não valia a pena a prostração ao diabo. Mas a gente pode perceber outra coisa que a tentação faz conosco, quando a gente ouve ela na nossa orelha, aqui no nosso coração. A tentação sempre promete entregar uma coisa que ela não tem como satisfazer. Qual é a promessa do diabo? Olha, Jesus, se você se prostrar, eu vou te entregar tudo isso aqui. Toda a glória dos reinos do mundo. Irmãos, em que momento Deus entregou o mundo ao diabo? Em que momento o diabo tinha alguma glória para dar? Glória só de Deus. E a tentação que o diabo está fazendo é uma promessa que ele não pode cumprir. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra. O diabo não tem autoridade ou domínio sobre as nações para pegar a glória delas, porque primeiro elas não têm. Segundo, o diabo não é o soberano sobre este planeta. Quem reina sobre este planeta é Deus. Deus é o soberano sobre as nações. Ele levanta reis e ele abaixa reis. Então o diabo aqui está fazendo uma promessa que ele não pode cumprir. A tentação sempre faz isso com a gente. Lá em Adão, o diabo fez isso. Olha, Eva, pega esse fruto e você será Deus. É uma promessa que a tentação não consegue sustentar. E a tentação faz isso com a gente sempre, irmãos. Quando eu e você somos tentados a descansar nossa cabeça um pouco e abandonar a leitura bíblica, a oração, qual que é a promessa que a tentação faz no nosso ouvido? Olha, você está muito ocupado para ler a Bíblia, você está muito ocupado para orar, você trabalhou o dia inteiro, olha o trânsito que você pegou, choveu, vai assistir uma série, porque isso vai acalmar seu coração. Aí você abandona o lugar onde você de fato pode encontrar descanso na sua alma, que é o coração de Deus. E adivinha o que você não encontra quando abandona a prática devocional de orar e ler a Bíblia? Não encontra o descanso prometido. A tentação faz uma promessa, mas ela não tem substância para conseguir cumprir. E isso acontece com qualquer uma das promessas que a tentação faz. Aqueles que têm problema com o vício no álcool. O que é que o próximo gole de bebida alcoólica oferece? Mais leveza, mais tranquilidade, deixar o rolê um pouco mais interessante. E no final, como que a coisa termina? Com culpa, comentários que foram feitos sem a mente estar consciente e sã. E no final, aquela leveza, aquela alegria que a tentação prometeu, adivinha só, ela não conseguiu cumprir, porque não é da natureza do diabo atender as promessas que ele faz. Quem atende as promessas que faz é Deus, o diabo não, a tentação não. Então a primeira coisa que a tentação faz com a gente é pegar a maldade do mundo e esconder ela. A segunda coisa é fazer uma promessa que ela não vai conseguir cumprir. A tentação é muito experiente em fazer isso com a gente, muito. Mas a tentação faz uma terceira coisa com a nossa vida. A tentação nos orienta a negar o caminho da cruz. Olha a proposta do diabo. Jesus, os reinos do mundo que você veio conquistar aqui, esses reinos eu vou te entregar se você se dobrar diante de mim. Irmãos, Jesus, ele é consciente de que o caminho que Deus estabeleceu é o caminho da cruz e depois a glória. Para Jesus Cristo isso é muito claro. Ele não enxerga riqueza, poder, domínio antes da cruz. Jesus se humilhou, Jesus se sacrificou e uma vez crucificado, ressuscitado, ele foi colocado à direita de Deus e à direita de Deus ele tem um nome que é sobre todo nome. Depois da cruz. O que o diabo está fazendo aqui com Jesus é o que qualquer tentação faz com o nosso coração. O diabo e as tentações querem que a gente encontre as coisas que são importantes, mas negando o caminho que Deus definiu, que é o caminho da negação, da morte do eu e da cruz. Imagine, por exemplo, o empresário
que tem anseio por riqueza. Essa é a cobiça do coração dele, é isso que o coração dele deseja. É por isso que o coração dele formiga à noite. Ele tem desejo por riqueza. A tentação chega no ouvido desse empresário e diz para ele: olha, se você sonegar o imposto, se você burlar o sistema, ou se você oprimir um pouco o teu funcionário, você vai conseguir aquela riqueza que você tanto almeja. E você vai até poder dar um dízimo maior. A tentação trabalha assim no coração. E aí aquela pessoa, se cai nisso, talvez ela se torne mais rica, talvez ela se torne mais poderosa, mas ela não assumiu isso a partir do caminho que Jesus definiu, que é o caminho da gente negar quem nós somos e seguir a regra bíblica. Ou imagine o homem e a mulher que, tentados a terem mais influência, são orientados a assumirem uma outra personalidade. Fazerem brincadeiras que não devem, fazerem comentários que não são edificantes, só para serem aceitos por um grupo social. Talvez eles consigam, mas a que preço? Não foi ao preço de negar a si mesmo, de negar o seu desejo, de negar a sua vontade de tomar a cruz. E é isso que o diabo está tentando Jesus Cristo. O diabo está olhando para Jesus e falando: Jesus, os reinos do mundo eu entrego para você. O que é mentira. Mas eu entrego para você, se você abandonar a cruz. E Jesus, ele não cai nessa história. Inclusive, é por isso que quando Pedro fala para Jesus: Jesus, de modo algum você vai morrer. É por isso que Jesus chama Pedro de Satanás. Porque o que Satanás, a tentação e o pecado fazem com a gente é tirar a gente do caminho da cruz. Irmãos, esse é o único caminho onde a gente encontra a glória no final. Se a gente procurar a glória antes da cruz, o resultado é tirania, é cruel, é errado. Porque Deus estabeleceu que esse é o caminho. Por que Jesus é o rei das nações? Porque Jesus não se abaixou ao diabo. Jesus não foi se prostrar diante dele, não foi ali entregar adoração a Satanás. Jesus é o rei das nações porque primeiro ele é Deus. Segundo, porque ele morreu para pegar toda a criação de volta para si e reconciliar com Deus aquilo que o pecado tinha quebrado. Então o caminho que a tentação quer que eu e você esqueçamos é o caminho da cruz. E aqui a gente percebe o diabo fazendo mais uma coisinha. E que é muito, muito importante na nossa vida cristã. Toda vez, irmãos, toda vez que uma tentação aparece no nosso coração, não se engane. No fundo, o que está acontecendo é uma adoração maligna. O diabo escancarou isso para Jesus. Olha o que o diabo diz para Jesus Cristo. Olha, Jesus, te darei tudo se você me adorar. Toda vez que uma tentação aparece na nossa alma, irmãos, toda vez que uma tentação chega ao nosso coração para nos levar para longe de Deus, se nós caímos naquela tentação, houve uma adoração maligna sendo realizada aqui dentro da nossa alma. E os pais da igreja entenderam isso muito bem. Teve um pai da igreja chamado Orígenes, que disse o seguinte: diante de uma tentação, ou o cristão se torna uma testemunha, ou ele se torna um idólatra. Ou ele se torna uma testemunha do poder do evangelho de Jesus Cristo, ou ele se tornará um pagão, um idólatra adorando outro Deus. Por que isso? Porque quando a gente cai em tentação, irmãos, o que a gente está falando para Deus? Deus, o caminho que você estabeleceu não é tão interessante. Deus, o caminho que você propôs não é tão legal. Deixa eu seguir um outro caminho. Deixa eu colocar meu coração numa outra via para atingir o objetivo. Irmãos, adoração é diferente de louvor. Louvor é cantar. Adoração significa para quem nós direcionamos a nossa vida. É uma coisa mais íntima, é uma coisa mais profunda. Adorar significa entregar a vida a algo. Quando eu e você caímos em tentação, uma adoração errada aconteceu. Vamos dar alguns exemplos, irmãos. Quando eu e você caímos na tentação da mentira,
E a gente mente para o nosso irmão, mente para a nossa família, mente para o nosso próximo. Quando isso acontece, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, a verdade não é tão interessante como você diz que é. Por isso eu vou escolher o caminho da mentira. Eu vou colocar a minha vida nesse outro veio, nessa outra via, para que eu consiga o que eu quero. Ou quando, por exemplo, o homem ou a mulher se envolvem com o consumo de material pornográfico. O que está sendo feito ali? Está sendo dito: Deus, a castidade, a pureza que você tanto orienta na Bíblia, não é tão interessante. Não é tão digno da minha vida, não é tão digno da minha obediência ou tão digno do meu louvor. Então eu vou seguir um outro caminho. No final das contas, todas as vezes que nós caímos em tentação, o nosso coração adorou errado. Não adorou Deus. Adorou alguma coisa que foi colocada no lugar de Deus. E o diabo deixa isso muito claro para a gente na última tentação de Jesus. O diabo vai colocar Jesus ali, assim, com a porta aberta daquilo que a tentação é. Tentação sempre é adorar errado e não adorar a Deus. Tem um autor, Tim Charles, muito, muito bom. Tem vários livros publicados pela editora Fiel. E esse autor, ele escreve muito sobre pureza, santidade. E Tim Charles tem uma oração que, quando eu li no livro dele, eu falei assim: meu Deus do céu, isso é muito verdade. Ele diz o seguinte, que toda vez que um cristão cogita seriamente pecar, o cristão tem que fazer a seguinte oração: Senhor, tua palavra não é tão boa, tua graça não é tão interessante, teu evangelho não é tão poderoso, por isso estou me entregando a este pecado, porque não me satisfaço em você. Quem que peca depois de orar assim, né, gente? A gente olha e fala: nossa. Mas é isso que acontece, irmãos. Quando a gente peca e cede à tentação, irmãos, a gente está colocando a nossa vida sobre uma orientação maligna. E nós estamos pegando tudo que nós sabemos da palavra de Deus e dizendo: Deus não é tudo isso, não é tão interessante, deixe-me aqui a sós com o meu pecado. Isso é terrível, irmãos. Agora, quando a tentação aparece, o que nós vimos? Primeira coisa, ela mascara a maldade do mundo, revestindo a maldade do mundo em glória. Segunda coisa, ela promete algo que ela não consegue cumprir. Terceira coisa, a tentação nos orienta a fugir do caminho da cruz. Quarta coisa, a tentação nos leva a uma adoração maligna. Nossa, isso é sério. Isso é muito sério. Mas, irmãos, para pensar comigo aqui nesse texto que a gente leu. Jesus estava sozinho no deserto. Quem teve que contar essa história da tentação para Mateus foi Jesus. Nenhum discípulo estava ao lado de Jesus Cristo quando ele estava sendo tentado. Jesus mesmo foi lá, chamou os discípulos, reuniu eles e contou: olha, discípulos, lá no deserto o diabo veio me tentar. E aconteceu desse jeito. Por que Jesus contou essa tentação do diabo para que Mateus registrasse? Por que Jesus Cristo fez questão de contar essa história? Jesus teve muitas histórias. Jesus teve muita vida. Em 33 anos, muita coisa acontece. Mas por que Jesus quis que essa narrativa fosse inserida no Evangelho? Se nenhum discípulo viu, não é para que a gente tenha um manual de como derrotar a tentação. Isso é importante. Isso é muito importante. Mas Jesus deixou essa história registrada porque um pouquinho depois de Jesus ter ressuscitado, um autor de um livro misterioso da Bíblia chamado Hebreus escreveria um dos textos mais bonitos sobre este episódio. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, onde nós vamos entender por que é que esse texto da tentação de Cristo está colocado no relato do Evangelho. Hebreus 4, versículo 14. Diz o seguinte a palavra de Deus. Na Bíblia do Centenário é a página 1720. Hebreus 4, 14 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário,
Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Porque Jesus contou sobre a sua tentação no deserto. Não era para virar uma história de moral, igual a história de Antão. Não. Jesus contou sobre a tentação que ele teve no deserto, para que um dia o autor de Hebreus olhasse para esse episódio e o autor de Hebreus dissesse: existe no céu um advogado fiel, justo, poderoso e sumo sacerdote chamado Cristo, e esse advogado fiel foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele conhece a gente. Ele sabe o pecado que atua no nosso coração e a cobiça que fica circulando a nossa alma. Por isso, como nós temos diante de Deus um advogado fiel, um sumo sacerdote que nos entende, vamos nos aproximar do trono da graça com confiança, a fim de encontrar ajuda na hora necessária. Porque Jesus deixou registrada a sua tentação. Não é para eu e você pensarmos apenas algumas lições. É para eu e você sabermos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi tentado em todas as coisas que nós podemos ser tentados. Jesus Cristo foi tentado a ver o mundo maquiado de glória. Jesus Cristo foi tentado a abandonar o caminho da cruz. Jesus Cristo foi tentado a ter uma adoração maligna. Jesus Cristo não caiu em nenhuma das armadilhas do diabo. E Jesus Cristo não só não caiu nas armadilhas do diabo, mas quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu, Jesus Cristo conseguiu para nós, para mim e para você, graça para nos socorrer no momento oportuno. E Jesus Cristo, quando olha para a nossa vida, ele diz o seguinte: você está afligido pela tentação? Então venha com confiança, ousadia ao trono de Deus, porque eu tenho graça para te socorrer em momento oportuno. Jesus registrou a sua tentação, porque ele não é apenas o nosso exemplo, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele tem poder para nos ajudar quando eu e você somos tentados pelo pecado, pelo diabo e pelo mundo. Ele não é um exemplo, ele é o Cristo. E por ser o Cristo, ele é a nossa esperança quando nós somos tentados. E aí imagina você, na hora que aquele pecado bate na tua porta, com violência e força, nessa hora, normalmente, o que o nosso coração escuta? A gente escuta que nós já perdemos o jogo, que ninguém está nos defendendo. A gente escuta que não tem outra opção além do pecado e de repente vem o texto de Hebreus falando para a gente: Jesus foi tentado pelo diabo, não pecou e tem graça para te ajudar nesse momento. Irmão amado, na hora que a gente está sendo tentado, Cristo não está contra nós. Cristo está por nós. E Cristo está ali para nos ajudar para que o pecado não seja mais uma realidade no nosso coração. E Jesus não está ali com os braços fechados. Ele morreu de braço aberto para ser um sinal. Toda vez que o pecado atormentar nossa alma, nós podemos nos aproximar de Cristo e pedir ajuda. E Ele tem mais graça no coração dele do que existe de pecado no nosso. Então, irmão, quando você peca, quando eu peco, quando a gente é tentado pelo diabo, quando a tentação surge no fundinho da nossa cabeça, falando para a gente cair, duas vozes aparecem na nossa mente. Se a gente é crente, duas vozes aparecem na nossa mente. Aparece uma voz que diz assim: foge, corre, Deus está bravo, vai embora. Olha o que aconteceu, olha o que você está pensando em fazer. E a outra voz diz assim: vem, porque há graça para o momento oportuno. Qual dessas vozes é a do diabo? Irmãos, esse não é um culto para a gente sair assim, nossa, tivemos uma aula de doutrina. Esse é um culto para a gente sair olhando para a vida cristã, na radicalidade que ela é, e vendo o nosso coração, durante a semana, sendo tentado dia após dia, mas sabendo que quando a tentação aparece, nós não estamos jogados sozinhos nesse planeta. Temos um sumo sacerdote fiel que foi tentado no deserto, na Judeia, entre cobras e lagartos.
Em tudo foi tentado, em nada tropeçou. E Ele é por nós, quando o pecado bate à nossa porta. E isso é importante porque, irmãos, existem pessoas e crentes que lutam contra pecados há anos e nunca encontraram auxílio para vencer. Existem pessoas que estão escravizadas pelo pecado e que têm apanhado do diabo e das suas tentações e estão gritando por socorro e pensando, como é que eu vou vencer isso? Um pecado arraigado há tanto tempo eu luto contra esse hábito na minha vida que me escraviza, que me joga para baixo, que me leva para longe de Deus. A quem eu vou recorrer? O texto de Hebreus fala para a gente, com confiança. Se a gente fosse usar uma tradução, assim, bem chula, com cara de pau, se aproxima do trono de Deus. E ainda que você seja imperfeito, Deus é mais que perfeito por nós. E Ele vai encaminhar graça para nos ajudar. A gente está junto, irmãos, para vencer o pecado. Essa igreja é uma instituição que tem lutado para crescer em santidade. Porque a gente sabe que o grande problema do mundo não tem a ver com o sistema político, econômico ou social. Tem a ver com o pecado. E o nosso grande ajudador é Jesus Cristo.